Você viu isso a vida inteira. O colmilho curvado atrás do vidro do museu. O logo no capacete do time de futebol americano de Los Angeles. A fera no pôster de animação que alguém tatuou no antebraço. O ícone do Pleistoceno, que aparece em todo livro de pré-história, sempre na mesma pose, sempre com aquele colmilho erguido, sempre pronto para cravar. Você acha que sabe que animal era aquele. 200 anos de paleontologia vêm corrigindo essa imagem, peça por peça, estudo por estudo, osso por osso. E o que surgiu dessas correções se parece muito menos com o monstro dos pôsteres, e muito mais com algo mais estranho, mais específico e, quando você entende de verdade, muito mais difícil de esquecer. Um animal que passamos 2 séculos chamando de tigre, quando o tigre não tem absolutamente nada a ver com ele. Cujo corpo imaginamos ágil e esguio, quando os ossos dizem o contrário. Cuja mordida acreditávamos ser poderosa, quando os estudos biomecânicos mostram que era a parte mais fraca do seu sistema de caça, e do qual conhecemos quase exclusivamente uma de suas 3 espécies, ignorando que a maior delas, a que seu descobridor chamou de o Devastador, dominou sozinha a América do Sul e foi o maior felino que já existiu na Terra, Asterastris smilodon. O nome foi dado por um naturalista dinamarquês, Peter Wilhelm Lund, em 1842, a partir de fósseis encontrados em cavernas calcárias perto de Lagoa Santa, em Minas Gerais, Brasil. Lund conhecia grego clássico e escolheu com precisão. Smilodon vem de smilei, que significa escalpelo, faca de 2 gumes, e odon dente, dente de escalpelo, um instrumento cirúrgico de corte preciso, projetado para uma ferida específica, com o mínimo possível de contato com o osso. Isso já entrega um spoiler sobre a imagem que criamos desse animal. Um escalpelo não é um machado, mas durante boa parte do século XX, a imagem popular do Smilodon foi exatamente essa. O predador que cravava os colmilhos como marretas em qualquer presa que conseguisse segurar, usando a força bruta das mandíbulas para matar. Essa imagem não sobrevive à biomecânica. E também não sobrevive à taxonomia, à morfologia, à etologia, nem à zoogeografia. Vamos do começo. O primeiro erro está no nome popular, e é o mais óbvio. Smilodon não era um tigre. A distância evolutiva entre o Smilodon e o tigre moderno, Panthera tigris, é maior do que a distância entre o tigre e um gato doméstico. O Smilodon pertence à subfamília Machairodontinae, cuja linhagem se separou do tronco, que daria origem aos felinos modernos há cerca de 20 milhões de anos. Quando o gênero Panthera apareceu, há uns 5 milhões de anos, os Machairodontinae já estavam há 15 milhões de anos em um galho completamente diferente da árvore evolutiva. Chamar de tigre dentes de sabre é como chamar um morcego de pássaro dentes de rato. O parecido superficial existe, o parentesco, quase nenhum. O nome que usamos veio do século XIX, quando os fósseis chegaram à Europa e os naturalistas procuraram comparações com animais conhecidos. O tigre era o maior felino do imaginário ocidental. O colmillo era a característica mais marcante. A etiqueta colou. E colou tão bem que até hoje aparece em manchetes de revistas científicas populares, em parques temáticos e na nomenclatura oficial de alguns estados americanos. A Califórnia oficializou o Smilodon californicus como seu fóssil estadual e o chama de saber-toothed cat, mais preciso, mas o estrago do tigre já estava feito. O segundo erro é o corpo que imaginamos. Pergunte a qualquer pessoa que viu a reconstrução em um museu e ela vai descrever algo como um leão esguio com colmilhos exagerados. Dorso longo, patas longas, perfil ágil, o modelo mental do predador velocista. O Smilodon fatalis, a espécie mais conhecida, tinha proporções bem diferentes. Estudos osteológicos indicam uma massa corporal entre 160 e 280 quilos, comparável ao tigre siberiano no limite superior. Mas a distribuição dessa massa era radicalmente outra. O tórax era largo, a cauda era curta, quase um toco, sem o comprimento que os felinos corredores usam para equilibrar as curvas em alta velocidade. As patas dianteiras eram curtas e excepcionalmente robustas.
Os ossos do antebraço mostravam um espessamento da cortical muito superior ao de qualquer felino moderno de tamanho parecido. Um estudo de 2010, publicado por Julie Meechen Samuels e Blair Van Valkenburg na PLOS ONE, analisou por radiografia as seções transversais dos ossos das patas dianteiras dos Smilodon fatalizes. A conclusão foi que a força estrutural do antebraço superava a de todos os felinos modernos estudados, proporcionalmente à massa corporal. O que esses dados desenham não é o perfil de um animal feito para a velocidade. É o perfil de algo feito para segurar. E então chegamos à parte do sistema de caça que mais custou entender direito. Os colmilhos do Smilodon fatalis chegavam a 17 a 28 centímetros na espécie norte-americana mais conhecida. São a característica mais fotografada, mais desenhada, mais usada em logos e símbolos. E por décadas, a grande pergunta que organizava toda a pesquisa era: como ele usava aqueles colmilhos para matar? A hipótese mais antiga, que vigorou durante boa parte do século XIX e início do XX, era a do golpe de estaca. O animal abria as mandíbulas, lançava a cabeça para baixo e cravava os colmilhos com a força do fechamento, como um machado num tronco. A biomecânica desmontou isso na segunda metade do século XX. O fechamento mandibular do Smilodon fatalis gerava uma força bem inferior à do leão africano moderno. Um estudo de Per Christiansen, publicado em 2007 no Zoological Journal of the Linnean Society, modelou a força de mordida e a resistência dos caninos em felídeos extintos e atuais. A força de fecamento dos Smilodon era significativamente menor. Os arcos zigmáticos do crânio, que definem o espaço para o músculo temporal, eram proporcionalmente menores que os de um Panthera leo de tamanho equivalente. O motivo dessa redução muscular, longe de ser uma fraqueza, era uma consequência lógica do que aqueles colmilhos precisavam fazer. Um colmilho de 28 centímetros não consegue tocar a presa com a mandíbula fechada. Ele precisa passar por baixo do plano da mandíbula inferior antes de alcançar a carne. Para isso, a mandíbula tinha que se abrir quase verticalmente, até cerca de 120 graus. Um leão abre até 65 graus. O Smilodon quase dobrava essa abertura. E para abrir a boca até 120 graus com dois colmilhos de quase 30 centímetros, o que você precisa não é de um músculo de fechamento potente. Você precisa de espaço para abertura. E a redução do músculo temporal criava exatamente esse espaço. O instrumento de corte não era a mordida, era a cabeça inteira. Um estudo de simulação em 3D publicado em 2007 nos Proceedings of the National Academy of Sciences, liderado por Colin McHenry, modelou as forças envolvidas na caça do Smilodon fatalis. O mecanismo que surgiu era consistente com o que os ossos das patas dianteiras já indicavam. As patas dianteiras, com sua força estrutural excepcional, seguravam a presa, imobilizavam-na. E então os músculos do pescoço, esses sim extremamente potentes, impulsionavam a cabeça para baixo. Os colmilhos penetravam o tecido mole da garganta ou da barriga. A ferida seccionava os grandes vasos sanguíneos. A presa morria em segundos, antes que o debate pudesse aplicar força lateral nos colmilhos. Porque era exatamente isso que aqueles colmilhos não suportavam, carga lateral. Um puxão brusco de uma presa ainda se debatendo com o colmilho cravado gerava exatamente o tipo de flexão que pode fraturar o dente. O sistema de caça do Smilodon foi projetado para que isso nunca acontecesse. A presa precisava estar imóvel antes de os colmilhos entrarem. Os braços garantiam a imobilização. O pescoço executava o corte. O resultado, quando o sistema funcionava, era uma morte mais rápida que o estrangulamento usado pelos leões modernos. Um escalpelo, de fato. E aqui a história fica ainda mais interessante, porque os colmilhos do Smilodon demoravam 18 meses para se desenvolver completamente. O paleontólogo Robert Feranek analisou em 2004 as variações de isótopos de oxigênio no esmalte dos caninos de Smilodon fatalic de La Brea. As variações sazonais permitem ler o crescimento do dente como se fosse uma árvore. Cada ciclo de estações deixa uma assinatura química.
O resultado mostrou que os caninos cresciam cerca de 7 milímetros por mês durante aproximadamente 18 meses. Durante esses 18 meses, um jovem Smilodon tinha colmilhos curtos demais para usá-los com eficiência, curto demais para executar a sequência de imobilização e corte que o sistema exigia. O que isso implica para a biologia social do animal é importante. Um juvenil dependente de colmilhos imaturos, por 1 ano e meio, precisaria ser alimentado por outros. E se os adultos do grupo forneciam comida nesse período, as crias precisavam viver em grupo. Isso empurra a discussão sobre a sociabilidade do Smilodon para uma direção bem concreta. Embora o debate ainda esteja longe de terminar, no Rancho La Brea, a armadilha natural de asfalto no que hoje é o centro de Los Angeles, há mais 2.000 espécimes de Smilodon fatalis, o que o torna o segundo animal mais abundante do sítio, atrás apenas do lobo terrível. Muitos desses espécimes mostram lesões curadas, fraturas de vértebras, ossos das patas dianteiras quebrados, danos articulares graves. Ferimentos que, para um predador que precisava das patas dianteiras para segurar presas de 200 quilos, seriam incapacitantes por semanas ou meses. Eles sobreviveram. Isso exige uma explicação. A explicação mais simples é que outros membros do grupo os alimentaram durante a recuperação. Há pesquisadores que contestam isso, argumentando que felinos conseguem sobreviver períodos sem caçar usando reservas metabólicas, e que os animais presos em La Brea provavelmente chegaram lá por conta própria. O debate continua, mas o conjunto de evidências, os 18 meses de colmilhos imaturos, as lesões curadas, a alta densidade de indivíduos, aponta para uma espécie com mais estrutura social do que associamos aos grandes felinos. Mas a maior correção de todas é a que quase ninguém conhece, e vem do sul. Quando falamos de Smilodon, estamos quase sempre falando de Smilodon fatalis, o ícone, a espécie de La Brea, a dos museus americanos, a do logo dos Chargers de Los Angeles. Existiu uma espécie anterior e menor, Smilodon gracilis, com 55 a 100 quilos, comparável a um jaguar moderno. E existiu uma terceira, Smilodon populator. Peter Wilhelm Lund, o mesmo naturalista que nomeou o gênero em 1842 nas cavernas brasileiras, deu a essa espécie um nome que, em latim, não deixa margem para dúvida. Populator, o devastador. O que traz desolação. O Smilodon populator viveu exclusivamente na América do Sul. Apareceu no registro fóssil há cerca de 1 milhão de anos. No Pleistoceno Médio, depois de migrar da América do Norte pelo Istmo do Panamá. E na América do Sul, sem concorrentes de igual porte, alcançou algo que nenhum felino antes ou depois conseguiu em termos de massa corporal. Média entre 220 e 400 quilos. Os indivíduos maiores, estimados a partir de um crânio encontrado no Uruguai de 39 centímetros de comprimento, podiam ultrapassar os 430 quilos. A altura na cernelha, 120 centímetros. Para você ter dimensão, um tigre siberiano macho adulto, o maior felino vivo, pesa entre 80 e 300 quilos. Os maiores, Smilodon populator, eram mais de 100 quilos mais pesados. Seus colmilhos eram ainda mais longos que os do fatalis. Nos maiores exemplares foram encontrados colmilhos com até 20 centímetros de comprimento exposto. O Smilodon populator foi o maior felino que já existiu. E a maioria das representações populares do tigre dentes de sabre se baseia no seu primo menor, o da Califórnia. A razão pela qual o tigre que conhecemos tem o corpo errado, a mandíbula errada e o nome errado tem uma explicação que a própria biologia dos dentes de sabre fornece. O dente de sabre evoluiu pelo menos 4 vezes de forma independente em linhagens de mamíferos, sem relação direta entre si. Nos Machairodontinae, que incluem o Smilodon. Nos Nimravidae, uma família extinta de carnívoros superficialmente parecidos com felinos, mas que não eram. Nos marsupiais sul-americanos do grupo Thylacophilidae, cujo representante mais famoso, Thylacophilus atrox, levou a especialização ainda mais longe que o Smilodon.
Seus colmilhos cresciam a vida inteira, sem raiz, como os incisivos de um roedor. E nos criodontes, um grupo de carnívoros extintos anterior aos carnívoros placentários modernos. 4 vezes. Linhagens sem parentesco. O mesmo projeto de ferramenta surgindo repetidamente em animais que caçavam presas grandes em ambientes abertos durante o Cenozoico. Quando a evolução chega à mesma solução por 4 caminhos diferentes, é porque a solução funciona. E a solução era específica, um instrumento de corte de precisão para seccionar grandes vasos sanguíneos em presas grandes demais para serem mortas por asfixia rápida. Um sistema que exigia imobilização prévia, braços ou garras potentes e um pescoço com músculo suficiente para executar o corte com força. O Thylacops milos, o marsupial que convergiu para o mesmo nicho ecológico do Smilodon na América do Sul antes da chegada dele, tinha uma mordida de fechamento ainda mais fraca que a do Smilodon. Dependia ainda mais do pescoço e das patas dianteiras. A mesma lógica funcional levada a outro extremo por um animal que não tinha nada de felino. O dente de sabre não era uma arma de força bruta. Era uma ferramenta de engenharia aperfeiçoada pela seleção natural 4 vezes em 4 ramos diferentes da árvore dos mamíferos. O que a ciência ainda não resolveu sobre o Smilodon daria vários livros. Não sabemos que cor tinha o pelo. As reconstruções artísticas o mostram com manchas, sem manchas, com listras, com padrões criptogênicos. A verdade é que o tecido mole não fossiliza e as células de pigmento desaparecem com ele. Tudo o que existe é inferência a partir de parentes vivos, habitats e tamanho corporal. O debate sobre se gia ou emitia vocalizações diferentes está num ponto curioso. Um estudo de 2023 analisou a estrutura do hioide, o conjunto de ossos da garganta que determina se um felino pode rugir, como os pantera, ou apenas ronronar e miar, como os felinos menores. A conclusão foi que o Smilodon tinha ossos hioides inferiores com formato semelhante aos dos felinos que ronronam e miam, não dos que rugem. A série Prehistoric Planet, no episódio sobre o Pleistoceno, decidiu apresentar o Smilodon com vocalizações parecidas com as do lince, com base nessa pesquisa. A associabilidade continua sendo o debate mais acalorado. Lesões curadas, 18 meses de desenvolvimento dos colmilhos, alta densidade de espécimes em labrea, são argumentos fortes a favor da vida em grupo. A comparação com o tamanho cerebral, os hábitos de hidratação dos felinos feridos e a capacidade de locomoção que a presença em labrea implica são argumentos contra. A pergunta ainda não tem resposta definitiva. E há uma que ninguém conseguiu responder ainda. Que habilidades específicas de caça os jovens aprendiam durante aqueles 18 meses, em que seus colmilhos eram curtos demais para a tarefa completa. Nos leões, os jovens observam os adultos caçando durante meses antes de participar. Se o Smilodon era social, esse longo período de dependência teria sido uma janela de aprendizado com todas as consequências que isso traz para a biologia comportamental do animal. A resposta está no registro fóssil. Em algum lugar, ainda não a encontramos. O último Smilodon fatalis do qual temos registro morreu há 13.025 anos. A data vem do carbono 14 de uma espécime de labrea. O último, Smilodon populator documentado, morreu entre 10.935 e 11.209 anos atrás, na Cueva del Medio, na região de Última Esperança, no extremo sul do Chile. As duas datas caem exatamente no mesmo período em que os humanos modernos terminavam a colonização dos continentes americanos. O mesmo período em que a megafauna da América do Norte e do Sul, mamutes, mastodontes, preguiças gigantes, cavalos americanos, camelos, desaparecia num ritmo que o registro geológico não via em milhões de anos. O animal mais robusto do Pleistoceno americano, o que por mais de 1 milhão de anos executou um dos mecanismos de caça mais sofisticados que a evolução já produziu, desapareceu junto com todo o resto que comia. E isso nos traz de volta ao museu, ao vidro, ao colmilho curvado sob a luz, ao logo no capacete do Time, ao pôster do filme que alguém tem no quarto.
O que está atrás daquele vidro, se olharmos com tudo o que a ciência reconstruiu, é algo consideravelmente mais complexo que o ícone. Um felino de 400 quilos, com braços projetados para imobilizar bisões. Um pescoço que funcionava como gatilho de um instrumento de precisão e colmilos que demoravam 1 ano e meio para crescer. Um animal que provavelmente vivia em grupo, que talvez cuidava das pídeos, que de jeito nenhum rugia como imaginávamos e que se extinguiu sendo exatamente aquilo que a evolução o havia construído para ser. A imagem que passamos 2 séculos gravando em logos, pôsteres e nomes de times esportivos é apenas a sombra projetada de algo que entendíamos pela metade. Isso não o torna menos extraordinário. Torna-o mais difícil de reduzir a uma única imagem.